E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Todo mundo aí? Hoje a gente vai responder, como vocês estão vendo aí, né? Ou aqui, não sei, responder algumas questõezinhas, né? Que foram enviadas para vocês. Então hoje a gravação, a aula vai ser bem rápida, a gente vai só responder isso, né? E aí a partir da próxima semana a gente entra em um outro capítulo. Lembrar para vocês que é importante que vocês enviem as tarefas, que vocês assistam às aulas, porque quando nós voltarmos, a gente vai continuar de onde a gente parou e vocês vão ser avaliados pelas tarefas que vocês estão enviando, tá certo? Valeu! Vamos começar aqui a responder as nossas questões. A primeira questão que eu trouxe aqui foi essa questão, a primeira, certo? Que está na página 50. Então, vamos lá. Lendo. Observe o mapa e responda as questões. Então, a gente vai observar esse mapazinho e vai responder essas questões aqui. Do ponto de vista de indivíduos, acesso à internet, em qual região há maior exclusão digital? Como você chegou a essa conclusão? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o mapa. Como eu disse para vocês, né, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente lê aqui o título, né? Então, como era esperado, de acordo com a pergunta, ele vai estar falando sobre o percentual da população que acessa a internet, o dado de 2016. A segunda coisa que a gente observa é aqui, né, a legendazinha. Então aqui vai estar escrito percentual da população que acessa a internet e algumas cores, né? A gente vai ver que do mais claro para o mais escuro vai aumentando a quantidade de pessoas percentualmente que acessam a internet nesses locais. Então aqui a gente vai ter mais de 67%, né? E aqui menos de 18% quando é branco, né? E no meio a gente vai intermediando. Então a primeira pergunta é que em qual região, né, a gente vai ter a maior exclusão digital? E o que é de se esperar, a gente vê aqui, né? Se a gente olhar aqui bem claramente, a região da África vai ser a região onde a gente vai ter mais países com as cores claras, ou seja, onde a gente vai ter um menor acesso à internet. E aí você já responde. Então, qual é a região? A região da África, né? E como a gente chegou a essa conclusão? Observando que nessa região a maioria dos países estão com um acesso de no máximo 34, entre 34 e 50%, se a gente olhar aqui para a África do Sul. E o resto dos países a gente vai ter uma quantidade bem pequena, né? Até chegando a maioria dos países com menos de 18% da população com acesso à internet, certo? Então, coloquem isso aí na questão de vocês. AB, é possível dizer que o continente americano tem amplo acesso à internet? Por quê? Então, a gente vai localizar aqui o continente americano. Tá aqui, né? O continente americano gigantesco. A gente vai ver que na América do Norte, né, principalmente a América anglo-saxônica, a gente vai ter um grande acesso. E se a gente olhar aqui para Argentina, Chile e Uruguai também, um grande acesso. Porém, os outros países centralizados aqui, se a gente pegar Brasil, né, o Equador, o próprio México aqui, os países da América Central, eles já não vão ter tanto acesso à internet. Então a resposta é não, né? A gente pode dizer que o continente americano tem amplo acesso à internet? Não. Por quê? Porque há muitos países, né, dentre eles o Brasil, não vão ter nem mais de 50% da população com acesso à internet. Se a gente pensasse no continente europeu, aí sim, a gente vê que todos os países praticamente, a gente só vê aqui um pouco a exceção à Itália,
né, que dá para a gente enxergar, que não tem mais de 50% da população com acesso à internet. E aí a pergunta da C é assim: pesquise na internet, e aí com certeza a maioria de vocês fez isso, né? Qual é a unidade da federação com menor percentual de acesso à internet? Eu vi que muitos de vocês tiveram dificuldade para encontrar qual o estado, né? Qual a unidade, o estado, no caso não vai ser um estado. Então, muitos de vocês colocaram qual a região. Então, mesmo assim, eu aceitei, né? Então, a gente vai ter a região sudeste com a maior quantidade de pessoas com acesso à internet e a região nordeste com a menor, né? Porque na questão, eu não coloquei aqui, mas na questão lá pede qual é a maior e qual a menor. Então, qual a maior? A região sudeste, e qual a menor? A região nordeste. Só que quando a gente fala de unidade, por isso que ele usa esse termo, unidade da federação, porque ele quer demonstrar que essa unidade que mais tem acesso à internet é o Distrito Federal, percentualmente falando. Então, a maioria das pessoas que vivem no Distrito Federal tem acesso à internet. E com relação ao que tem menos, a gente vai ter o Piauí. Eu encontrei em alguns dados de 2016 o Piauí, e variando, dependendo do ano, o Maranhão também sendo um dos estados que tem o menor acesso à internet. Então coloquem aí no livro, no caderninho de vocês, né? Corrijam os que não colocaram direito, que a gente vai ter o Piauí e o Maranhão. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão era pedindo para vocês fazerem um logotipo, né? Alguns de vocês me mandaram, né, perguntaram o que era isso, outros não chegaram nem a fazer, mas é o seguinte, pessoal, aí vai ter um exemplo no livro de vocês, tem um exemplozinho mostrando, né, alguns dos logotipos utilizados para fazer essa comemoração. Então vocês vão fazer a mesma coisa, vão fazer um desenho, né? De preferência, pintem, né, também esse desenho, falando e escolhendo uma das frases que ele coloca aí, ou inventando uma frase de vocês próprios, colocando aí sobre esse Dia Internacional da Alimentação, que é importantíssimo, né? Porque eu acho que num mundo onde a gente produz alimento para todo mundo, é necessário que todo mundo tenha esse alimento, mas mesmo assim ainda hoje a gente tem pessoas que não se alimentam direito e até chegam a morrer de fome, né? Num mundo capaz de produzir alimento para todas as pessoas. E a segunda, né, uma charge sobre essa condição de algumas pessoas, diz assim: observe a charge e responda. Então a gente tem a charge aqui, e a primeira pergunta é: qual é a ironia da charge? Então vamos ler, né? Um cara observando pelas roupas, né? Família de pessoas bem humildes. E o pai, né? O homem chega e diz assim: mulher, a pobreza diminuiu no RN, Rio Grande do Norte, se não me engano. Na charge vocês vai ter no país, né? Essa tradução aqui. E a mulher pergunta onde. Onde ela olha para um lado e para o outro e pergunta onde, né? Onde é que é essa pobreza? Então a ironia, ela tá aí, né? Justamente em que as pessoas pobres acabam por não perceber essa diminuição da pobreza, né? Ela diminui tão pouco ou não atinge a todo mundo, e as pessoas continuam a perceber. Ou muitas vezes essa diminuição da pobreza acaba sendo somente um dado estatístico e não algo que chega à prática, né, à realidade. E a terceira questão também, né, que muitos fizeram as chargezinhas, que é que você faça essa charge, uma charge também pensando nessa questão do alimento, né? Então essa daí também é bem pessoal, tentem, né? Façam ali do jeito que vocês souberem, né? O desenhozinho tentando fazer uma piada. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima aula. A próxima aula a gente vem com um pouco maior, mas não tão grande, porque o YouTube acaba excluindo, certo? Então a gente vem com uma aula um pouco maior.
para falar um outro assunto. Beleza? Valeu!